Obrigado, muito obrigado. Como Henry Ford realizava seus projetos? Henry Ford foi o rei do automóvel e ele foi quem criou a primeira linha de fabricação de automóveis em série e com isso barateou o custo da fabricação, de produção e permitiu que mais pessoas tivessem acesso ao automóvel. Ele dizia que contava com a ajuda dos corpúsculos espirituais para realizar seus projetos. Quem, como, quando e por que os corpúsculos espirituais ajudam você a realizar seu projeto prosperidade? O processo de criação da imaginação até a realização. Aqui estão os grandes inventores, Henry Ford, Santos Dumont, que inventou o avião, Thomas Edison, que inventou a lâmpada, Steve Jobs, que inventou o iPhone. O processo é o mesmo para todos. Muda a metodologia da realização, como se faz. Mas tudo inicia na imaginação e quando você tem a imaginação, você transforma isso em uma ideia que você formula, um desenho mental do produto, do algo final elaborado. Com isso, você dá início ao plano de ação, ao projeto, que basicamente seria semear a ideia. A ideia é como se fosse uma semente. Na ideia está embutido todo o roteiro, todo o processo de fabricação, de criação de alguma coisa. Então, você tem que semear o projeto, depois você tem que dar a forma à ideia. Henry Ford dizia que ele contava com a ajuda dos corpúsculos espirituais para dar forma à ideia. A ideia não tem forma, a ideia é um desenho, uma coisa oca, vazia por fora. É como se fosse um molde que tem que ser preenchido para criar o produto. Método Henry Ford para realizar o projeto Prosperidade à luz dos ensinamentos da Seiichi Noe. Deus não é responsável pelos infortúnios. Este mundo é o mundo da projeção da mente. Existe uma lei inexorável que influi no rumo da nossa vida, que é a lei da causa e efeito. A nossa vida, os acontecimentos deste mundo são regidos pela lei da causalidade e ela se aplica, quer você conheça ou quer você não conheça, a lei se aplica e ponto final. Por isso que o Dr. Masaru Taniguchi diz que um dos encobrimentos da humanidade é desconhecer a lei, desconhecer como as coisas são criadas, formatadas nesse mundo. A lei da causa e efeito é uma lei bem simples, só tem um único parágrafo. O que você faz ao outro, faz para si mesmo. Ou seja, se você quiser alegria, felicidade, você tem que dar, fazer o outro alegre, fazer o outro feliz, e assim você consegue obter alguma coisa, o suprimento necessário, o objeto, a realização do sonho que vai fazer você feliz. Esse é o fundamento que você tem que entender para fazer um projeto prosperidade. Quais são os princípios que regem a lei da causalidade? A mente do universo age de forma imparcial, ela não julga, ou seja, se você apresentar o projeto errado, ela vai realizar o projeto errado, ele não julga, não seleciona. Cria as coisas de acordo com o molde elaborado na sua mente. A mente do universo possui um instinto criador. A força criadora do universo age de acordo com as ideias, crenças, mindset, karma, pecados, fortemente gravados na nossa mente. Então, isso que na Sutra Sagrada está escrito como matriz da mente. A matriz da mente tem a matriz da mente individual e, naturalmente, tem a matriz da mente coletiva. Alguns fatos macroeconômicos, políticos, por exemplo, são determinados pela mente coletiva. Você não pode fazer nada em relação a isso.
Portanto, você não pode determinar o destino, mas você pode selecionar que tipo de vida, que tipo de destino você quer viver. Isso o homem tem o livre-arbítrio de criar as coisas. O projeto Prosperidade é uma forma de você criar, ajudar a realizar os seus sonhos, seus projetos. Você deve elaborar projetos na vida pessoal, o lado familiar, o lado profissional, financeiro, o lado social, de convivência social e lado da evolução espiritual. Você tem que ter um projeto espiritual. É preciso ter um equilíbrio entre o desenvolvimento espiritual e o desenvolvimento material. Este mundo é o mundo da expressão de Deus, ou seja, é o mundo onde você cria as coisas, você manifesta as formas, as ideias de Deus na forma. Deus tem dentro de si infinitas coisas boas, criou o homem para se manifestar gradualmente através dele. Deu ao homem a mente, as mãos, como instrumento de trabalho. O homem nasceu para ser feliz, ou seja, expressar Deus. Deus é alegria, portanto, o homem nasceu para ser feliz. Como ser feliz é quem determina a lei da causa e efeito. Para você ser feliz, é preciso fazer o outro feliz. Este mundo é um mundo coletivo. Algumas coisas são determinadas pela mente coletiva, portanto, você não pode determinar o destino em si, você tem que viver dentro daquele ambiente. É como se nós fôssemos um peixe que vive dentro do mar. O mar tem as variações de temperatura, de corrente marítima, de marés, que está agitado, você tem que viver dentro desse ambiente. O homem nasceu com a capacidade de conseguir adaptar e viver no ambiente. O homem é diferente de uma árvore, a semente de uma árvore cai naquele lugar e não tem opção, tem que aprender a sobreviver naquele ambiente. O homem tem a liberdade de escolher, liberdade de criar as coisas para viver feliz. O homem nasceu para manifestar as criações de Deus, aquilo que Deus criou e viu que tudo era bom, que está descrito no Gênesis. Para isso tem a mente. O que Deus criou é o que o Dr. Masaru Taniguchi chamou de Disso. Disso é o arquétipo. O arquétipo seria o modelo padrão de todas as coisas. É aquilo que realmente existe. É como uma semente, é como um plano que existe dentro da semente. O progresso, então, é a gradual manifestação das ideias de Deus nesse mundo. A finalidade do homem é manifestar Deus, ou seja, manifestar o progresso, o desenvolvimento. Por isso que o homem tem que progredir continuamente. A finalidade da vida e a finalidade do projeto Prosperidade. Uma das grandes questões dos alunos do ciclo de estudo terem dificuldade de realizar o projeto Prosperidade, porque eles não combinam o projeto com a finalidade da vida. O projeto, basicamente, para muitas pessoas, é simplesmente uma forma de realizar desejos materiais. Mas os desejos materiais têm que estar ligados à finalidade da vida. Por isso que é muito importante entender que este mundo é o mundo da expressão de Deus. O homem nasceu para expressar Deus. Expressar o Deus é amar o próximo, ou seja, vivificar o outro, vivificar o próximo, que é fazer feliz o outro. E como é o mundo da expressão de Deus, isso está em progresso contínuo. O homem também tem que progredir
contribuir para manifestar o progresso e o desenvolvimento neste mundo e ajudar a construir o que o Dr. Masaru Taniguchi chama de mundo Sumiyoshi, ou paraíso aqui na Terra. Este mundo é o mundo da vivificação mútua, onde você ajuda o outro a ser feliz. Quando você torna o outro feliz, você também se torna feliz, ou seja, realiza o seu projeto, e ao realizar o seu projeto, claro, você vai ficar alegre, vai ficar feliz. Portanto, o objetivo do projeto Prosperidade é fazer o outro feliz, e ao fazer o outro feliz, você vai ser suprido, ou seja, você vai conseguir realizar o seu projeto Prosperidade. Você vai criar, vai manifestar alegria, felicidade, riqueza, paz, harmonia, amigos na vida pessoal, familiar e profissional. A força criadora do universo é o princípio que rege a lei da causalidade. Podemos imaginar que existem infinitos corpúsculos, como vírus sem propriedade definida, invisíveis mesmo no microscópio eletrônico presente em todas as partes. Quando sintonizamos a nossa mente com a mente do universo, a mente de Deus, podemos realizar a coisa mentalizada através da força criadora do universo. O Dr. Masaru Taniguchi diz que os corpúsculos espirituais são a força criadora do universo. Existe um princípio que rege a lei da causalidade. Portanto, a mente do universo dotado da força criadora, ou seja, para criar as coisas, você não tem que ter nenhum talento especial, nenhum dom, nada. A força criadora do universo está presente em todo o universo, todo este mundo. Você está rodeado da força criadora do universo, portanto, naturalmente você consegue criar as coisas, não precisa ter nenhum dom, nenhum talento. Isto está disponível. Os corpúsculos espirituais do Henry Ford são as forças criadoras do universo. Não é que Henry Ford tinha um talento, um dom particular de atrair corpúsculo espiritual. Não é isso. Já existe a força criadora do universo que age para criar os seus desejos, seus projetos. A força criadora do universo, ou seja, os corpúsculos espirituais, se encarregam de realizar obedecendo a lei, ou seja, não adianta você querer fazer fora da lei, atender ao seu ego, por exemplo, não vai dar certo. A qual a lei que segue? As leis mentais. Não adianta querer fugir da lei da causalidade e seus derivados, que são as leis mentais. Para você receber alguma coisa, você tem que dar algo. É a lei do darás e receberás. Se você quer felicidade, se você quer alegria, se você quer felicidade, é preciso dar alegria, dar felicidade, dar harmonia aos outros para você receber essas coisas. Como existe uma lei, a força criadora é uma força natural que existe, você não tem necessidade de esforçar com sua força física, né, mental, ficar debatendo o que eu tenho que fazer. Deixa a força criadora do universo trabalhar por você, ou como diz Henry Ford, deixe os corpúsculos espirituais criarem a forma. O homem é o comandante do navio do destino. Quando o comandante de um batalhão dá a sua voz de comando, os soldados se movimentam de acordo com as ordens recebidas e avançam contra o inimigo. Da mesma forma, se o homem ordenar através do poder da palavra para que apareçam as coisas desejadas, as forças criadoras do universo, ou seja, os corpúsculos espirituais, movimentará de acordo com a lei. Movimentará de acordo com a lei. Por isso que é fundamental conhecer a lei da causalidade, as leis mentais,
e apresentará aquilo que foi ordenado. Henry Ford dizia que essa força do Criador do universo eram os corpúsculos espirituais e que os corpúsculos espirituais constituem a substância que dá forma ao seu projeto, ou projeto Prosperidade. O projeto é com molde a ser preenchido, e o quem preenche, o que busca os elementos necessários para preencher, são os corpúsculos espirituais ou a força criadora do universo. Corpos espirituais são os nossos colaboradores invisíveis. Entrevistador. Quando fala em corpos espirituais, quer dizer que o pensamento é uma substância viva, forte. De imediato não encontra a palavra adequada, pois se trata da mente, ou seja, pensamento. Não temos senão o pensamento como colaborador do nosso trabalho. Pensamento é um fluxo contínuo constituído de corpúsculos vivos que entram, saem, aproximam, se afastam de nós. São as vibrações mentais e, ao mesmo tempo, partículas da vida. O pensamento tem uma energia, tem uma vida, então ela atrai as coisas, busca as coisas, é a força criadora do universo que age para concretizar o seu pensamento, força que já existe no universo. Você não tem que pedir, não tem que fazer nada para ter acesso. Isso está disponível para qualquer pessoa, não é só Henry Ford que tem acesso aos corpos espirituais. Os corpos espirituais são como agente de busca dos elementos necessários para concretizar o projeto. Eles transmitem os nossos pensamentos, tanto os bons como os maus. Quando traçamos em nossa mente a imagem nítida daquilo que desejamos, aqui é fundamental, você tem que traçar na mente a imagem nítida daquilo que desejamos, os corpos espirituais entram em ação. Por que tem que ser nítido? Se você tem uma vaga ideia, confusa, como é que os corpos espirituais vão sair para buscar os elementos, as pessoas, as coisas necessárias para formatar aquele desejo, aquele projeto? Você tem que ter nitidamente desenhado para que os corpos espirituais não tenham dúvida onde ir buscar os elementos necessários para realizar o projeto. Assim, recebemos a inspiração e os elementos necessários para concretizar o desejado, o que passa a ocorrer de modo harmonioso e rápido. Quando menos você percebe, as coisas já acontecem. Corpos espirituais agem de acordo com o pensamento, ou seja, aquilo que o sentimento, a verdadeira intenção do seu pensamento. Quando corpos espirituais que transportam o amor se materializam, realiza-se a saúde, a alegria, a felicidade no corpo e vida próspera. Porém, quando corpos espirituais que transportam sentimento de ódio, de raiva, de conflito se materializam, ela materializa a doença no corpo, fracasso na vida pessoal, familiar e empresarial. Como pode obter a ajuda dos corpos espirituais? O entrevistador fez essa pergunta. O senhor já sentiu alguma força superior com a qual possamos entrar em contato? É possível chamar de Deus esta força? O senhor faz algum esforço consciente para entrar em contato com essa força? Henry Ford. O meio para entrar em contato com essa força consiste em tornar correta a própria vida, um modo de viver, um modo de pensar, tendo o propósito de praticar o bem a maior número possível de pessoas. Combina com o que o Dr. Massaro Tradinguti diz: este mundo é um mundo da expressão de Deus. Quando o homem expressa Deus, quando o homem tem o propósito de praticar o bem, de ajudar o outro, fazer o outro feliz, você faz o outro feliz e você
torna feliz de acordo com a lei. Por isso que os corpúsculos espirituais agem de acordo com a lei. No caso, estamos falando da lei do darás e receberás. Se você dar alegria, dar felicidade, você se torna alegre e feliz, ou seja, você é provido de recursos, de coisas, através da realização do seu sonho, do desejo. Claro, você vai ficar feliz. Os corpúsculos espirituais só agem quando nós agimos para concretizar o desejo, ou seja, não basta simplesmente formular o desejo e ficar assim com braços cruzados, não é isso. Quando mentalizamos concentradamente a realização do nosso desejo e agimos no sentido de concretizá-lo, esses corpúsculos espirituais vêm se juntar a nós e acabam por concretizar o desejo. Por que é importante traçar o plano de ação do projeto de prosperidade? Por causa, tem que dizer ao corpúsculo espiritual a rota, aonde buscar, o que deve fazer para realizar o projeto prosperidade. A causa, o projeto prosperidade é a causa. A causa só se efetiva se encontrar o meio, condição ou oportunidade. Vai ficar esperando a sorte criar o meio e a condição, ou você vai agir. Claro, vai ter que agir. Quando você age, você cria o meio, a condição, a oportunidade para que a causa germine, cresça e produza frutos. E você vai criar, vai realizar o seu sonho. Plano de ação do projeto Prosperidade, então, é para criar o meio, condição ou oportunidade. É fundamental você agir no sentido de criar meio, condição, oportunidade. Mesmo quando você não tem uma ideia clara, só não fica parado. Quando eu oro, o mundo responde. Quando eu movo, o mundo se move, vem ao meu encontro. Basta você agir no sentido de realizar alguma coisa. Por isso que o Dr. Masaru Taniguchi sempre orientava para as pessoas que estavam procurando emprego. Pegue uma vassoura e comece a varrer a calçada, as ruas, torne limpo, faça alguma coisa. E ao fazer isso, o mundo se move para vir ao seu encontro. O corpúsculo espiritual se move para trazer o que é necessário para realizar o seu projeto. Como os corpúsculos espirituais dão forma ao projeto? Entrevistador, o senhor quer dizer que o desejo começa a assumir a forma no momento que imaginamos nitidamente a cena que ela está concretizado? Henry Ford, exatamente. Os corpúsculos espirituais preenchem o nosso molde mental e fazem materializar a forma do pensamento, que é a ideia. Para isso, deve formar na mente a imagem nítida daquilo que desejamos e contemplá-la fixamente até se tornar uma convicção, ou seja, ele diz que isso é criar o molde. Se você criar o molde, o corpúsculo espiritual vai preencher o molde e vai materializar a sua ideia. A ciência mental do projeto da prosperidade da Seiichi Noye, juntando as ideias de Holmes, é isso. Tudo começa na imaginação. Depois da imaginação, você tem uma ideia, que é um desenho mais claro, mais nítido daquilo que você deseja. A ideia é o desenho mental, é o molde, o roteiro do seu projeto. Mas a ideia é como uma semente, você tem que semear. Por isso que você tem que fazer o projeto Prosperidade. Quando você faz o projeto Prosperidade, você semeia a ideia. Ao semear a ideia, o corpúsculo espiritual vai começar a fazer a ideia crescer, formatar. Os corpúsculos espirituais dão a forma à ideia. A ideia é um molde, tem que ser preenchido.
e, ao ser preenchido, materializa a forma, realiza o projeto prosperidade. Quem pode receber a ajuda dos corpúsculos espirituais para concretizar o desejo? Todas as pessoas, porque a força criadora do universo já existe, é o princípio que rege a criação das coisas nesse mundo, é a mente do universo, tem a força, o instinto criador. Qualquer um que esteja realizando algo correto e útil pode receber auxílio deles. Eles podem tanto vir nos ajudar como ir em busca das coisas necessárias, utilizando o nosso pensamento como veículo. Ele disse realizando algo correto e útil, mas mesmo se você não estiver realizando algo correto e útil, a força criadora do universo age de forma imparcial. Vai criar coisas indesejáveis, coisas ruins para os outros e para você, porque aquilo que você faz ao outro faz para si mesmo. A qualidade e a quantidade dos corpos espirituais são determinadas pela intensidade do sentimento, ou seja, a força da crença, a força da fé, força da convicção, força da confiança, a resiliência, que é cair, levantar, nunca desistir, essa força de vontade que você tem que ter dentro de si. Corpos espirituais são como veículos movidos pelo pensamento, pelo sentimento. Quem dá a direção é o sentimento, ou seja, a verdadeira intenção que está embutido no pensamento. Corpos espirituais carregados com pensamentos semelhantes agrupam-se, pode provocar uma doença ou saúde, pode formar um ambiente agradável, uma situação próspera ou infeliz, depende do seu sentimento. O que importa é aquilo que dá direção, a verdadeira intenção. O corpúsculo espiritual não julga, não raciocina. Se você disser, eu quero pagar a dívida, a única forma de pagar a dívida é tendo dívida. Você criou o projeto para ter dívida. Se você disser simplesmente, eu quero harmonizar, a única forma de harmonizar é você estar desarmonizado. Você fez o projeto para desarmonizar. Cuide da palavra que você usa. O corpúsculo espiritual age de forma imparcial, age de forma totalmente desapegada. Ele é um instinto criador. Cria qualquer coisa. Se você tiver sentimento de tristeza, ela vai criar tristeza na sua vida. Como Henry Ford realizava seus projetos? Entrevistador: existe um meio de aumentar essa força criativa utilizada de modo mais eficaz que o normal? Henry Ford: quando concentramos o pensamento, esse se torna ímã que atrai os corpúsculos espirituais, os quais trarão elementos necessários para concretizar o desejo. Se não conseguimos realizar o projeto, é porque não apresentamos um molde mental para os corpúsculos espirituais. Você tem que ter nitidamente desenhado na sua mente o objeto, o projeto, a forma final do seu projeto. Senão o corpúsculo espiritual não sabe o que buscar para formatar aquele projeto. Não devemos ser impacientes e logo perder as esperanças. Às vezes levamos meses, anos para criar as condições necessárias. É indispensável manter o pensamento concentrado por um longo período. Isso é fundamental. Por isso que é importante separar projeto de curto prazo, projeto de médio prazo, projeto de longo prazo, para não criar expectativas falsas. Tem que saber claramente que isto é um projeto de longo prazo. Mensagem final do professor Masaru Taniguchi: ao semear, o lavrador pensa primeiramente na adequação da estação do ano com o que vai plantar. Dependendo da estação, ele planta um tipo de hortaliça ou cereal. Da mesma forma, você, ao planejar, ao
fazer o seu projeto prosperidade deve semear os desejos adequados a você, ao tempo, ao lugar e à pessoa que é você. Não adianta querer semear um projeto para o qual você ainda não está preparado. Ou se você for fazer isso, deixe nitidamente que isto é um projeto de longo prazo. Se você não tem conhecimento para realizar algo, não adianta fazer o projeto prosperidade dizendo eu quero isso. Primeiro você tem que fazer projeto para adquirir o conhecimento, ter a habilidade necessária e depois sim. Então, portanto, tem passos, por isso que o plano de ação é fundamental para determinar, para elaborar o seu projeto prosperidade. Como Henry Ford realizava seus projetos, desta forma, esclarecer como qualquer pessoa pode realizar o projeto prosperidade, qualquer pessoa pode elaborar e qualquer pessoa está apto a realizar o projeto prosperidade. Muito obrigado, muito obrigado.